Então, boa noite a todos. Eu sou a Júlia, atualmente sou coordenadora do COEST, Rio Grande do Sul, né? E a nossa aula de hoje é com a enfermeira Janine, que aceitou nosso convite. A gente teve um probleminha lá na data, mas não tem problema, estamos aqui hoje para fechar fevereiro da melhor maneira, estudando bastante. Então, Janine, em nome do COEST, eu agradeço a tua participação, ter aceito o nosso convite. E vou passar a palavra para o meu colega Augusto te apresentar. Bem-vindo todo mundo. Boa noite a todos. Então, vamos conhecer um pouco, né, de quem é a Janine Abreu. Ela é enfermeira formada pela Universidade do Vale dos Rios dos Sinos. Ela tem pós-graduação em enfermagem obstétrica pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ela tem uma grande experiência e ênfase em enfermagem de terapia intensiva e enfermagem cardiológica. Tem o título de especialista pela PUC e pelo Instituto de Cardiologia, e ela atua como enfermeira assistencial no serviço de emergência adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre há 14 anos. Agora a gente vai dar continuidade. O Júlio só vai dar um recadinho antes. Então, gente, boa noite, tudo bem? Janine, nós gostaríamos mesmo de agradecer por você ter se disponibilizado a ter esse momento, essa fala, que com certeza vai ser de grande validez para nós. Pessoal, então, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão poder perguntar aqui no chat também, nós vamos disponibilizar um link posteriormente, que daí vocês podem complementar e até mesmo colocar as suas perguntas, as suas dúvidas nesse próprio link, certo? Então, novamente, eu passo agora a palavra para a Janine para iniciarmos o nosso evento da noite. Então tá, gente, muito obrigada pelo convite, agradeço mesmo, assim, de coração. É um assunto que a Julinha sabe, né, que tem todo o meu amor, assim, vou só rapidamente também explicar, né, uma enfermeira de 14 anos da emergência, atuando também no intensivismo, né, e na parte da enfermagem cardiológica, foi parar na obstetrícia, né. Foi sempre aquela segunda gavetinha, né, do interesse, do gosto lá na graduação ainda, e com a experiência da maternidade, acabou aflorando um pouco das minhas experiências de parto, e era uma coisa que, então, como já estava ali guardado no inconsciente, veio, e eu quis aprofundar melhor o conhecimento, e também estar trabalhando com mulheres, auxiliando, né, estando presente nesse momento do parto, e do pré e pós, enfim, no perinatal, como eu senti falta também de uma profissional que pudesse estar no meu lado ali durante as minhas experiências. Então, eu primeiramente fiz um curso de doula para entrar nesse mundo e entender, né? Lembrando que doula pode ser qualquer pessoa, inclusive não da área da saúde, como apoio mesmo, mas estar ali dentro desse mundo. E aí vi que eu gostava mais mesmo da parte técnica e uni o meu conhecimento científico com a prática, fazendo a obstetrícia, virando, então, realmente uma parteira. Sempre gostei da área mais fora do hospital, até por estar no âmbito hospitalar, no intensivismo e na emergência. Eu fiquei mais com a educação perinatal e atendimento de parto domiciliar. Então, até antes da pandemia, eu tinha uma equipe de parto, que acabou, né, se desmanchando um pouquinho pelos poréns aí do Covid, mas que agora estou retomando e trabalhando diretamente com mulheres na parte de consultoria, educação e também acompanhamento de trabalho de parto. Então, tem um espacinho aí para obstetrícia mesmo no meio da correria da emergência. Então, eu fico à disposição, tanto aqui durante a aula, depois e também fora daqui, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, a Julinha também pode estar fornecendo para a gente conversar um pouco mais, ter outros momentos e também tirar algumas dúvidas, né? E a gente está falando bastante sobre isso. Sobre a aula específica de hoje, gente, as emergências ginecológicas abrangem muitas situações, né, em relação à saúde da mulher numa emergência. Então, eu foquei no que a gente acaba até recebendo bastante aqui, na emergência do Hospital de Clínicas, que é o meu local de referência, né, de trabalho já há 14 anos, e tenho esse conhecimento, esse trabalho bem
gostoso aqui, e a gente tem a emergência ginecológica, que a gente atende, então, mulheres, tanto da saúde da mulher, como também gestantes até 20 semanas consultam aqui na emergência. Após isso, no centro obstétrico, e também a gente é referência para atendimento de violência, né? Então, violência sexual de homens, mulheres e crianças, então a gente acaba trabalhando com isso. Eu vou tentar ser o mais breve possível das principais emergências que se apresentam aqui para nós. Gostaria de estar, assim, é possível, né, muito possível, para cada emergência que se apresenta aqui, que eu vou citar uma aula apenas sobre cada uma, né? Então, eu vou procurar dar uma pincelada falando dos principais aspectos de cada uma e como que o serviço também, né, funciona atendendo e acolhendo essas pacientes. Então, vou iniciar aqui. Só, então, bem resumidamente, né, para a gente falar um pouquinho do SUS, a emergência, a nossa SUS, a gente trabalha com o protocolo de Manchester, então, ali no acolhimento, a gente faz a escuta qualificada, o profissional técnico de enfermagem acolhe ali, digamos, na recepção, triagem, e passa para o enfermeiro para a gente fazer essa escuta da queixa, né? Então, a humanização da prática já começa desde a porta, desde a recepção, e explica já desde o início que é com classificação de risco, que não é por ordem de chegada, é pela gravidade, né? Pela classificação de uma urgência e emergência, mas sempre praticando a humanização ali, com a escuta. Se não for um caso de emergência hospitalar, a gente tem total autonomia de encaminhar e referenciar esse paciente para outro serviço. Então, tudo isso com o embasamento e o conhecimento aqui da equipe. O protocolo de Manchester, então, a gente foca no quadro clínico do paciente, do que ele nos relata, né, da identificação do risco que ele está apresentando ali naquele momento para nós. A gente jamais deve escutar a queixa, ouvir esse paciente já pensando num diagnóstico, né, já querendo adivinhar o que pode estar acontecendo. A gente tem que ter sempre baseado e focado principalmente na queixa, que através da queixa pode-se, né, chegar depois em várias resoluções e vai ajudar a solucionar o caso desse paciente. Então, o nosso conhecimento clínico, a nossa boa comunicação com esse cliente, deixando ele falar, para não deixar escapar nenhum tipo de informação, para a gente fazer uma ótima avaliação para estar classificando esse paciente como grave ou não grave. Dentro das emergências ginecológicas, então, eu selecionei essas principais e que acontecem em maior número aqui conosco, que é o sangramento uterino anormal, a hemorragia puerperal, porque as mulheres, né, que têm os seus partos aqui no Hospital de Clínicas seguem como referência aqui no pós-parto, pós-operatório da cesárea, também vir consultar aqui. Claro que sempre a gente foca no acompanhamento depois na unidade básica, né, no sistema de saúde, mas quando é uma urgência, elas procuram aqui imediatamente. A doença inflamatória pélvica, a gravidez ectópica, o atendimento às vítimas, como eu falei para vocês que a gente é referência, então é importante citar, os casos de abortamento, o parto vaginal iminente, que não é muito comum, mas a gente se depara, né, aqui a gente tem que saber como lidar, que às vezes a paciente chega, né, essa mulher em franco trabalho de parto e não dá tempo de chegar no CO, e ela vai bater na nossa porta da emergência. E falar um pouquinho sobre a gestação e o Covid, que não tem como não falar, né, diante desse período que a gente teve aí nos últimos 3 anos, de como saber lidar com essas mulheres, esse público, perante a infecção pelo Covid. Então, a gente iniciando pelo sangramento uterino anormal, que é a sua, né, que a gente chama, é a principal queixa de pacientes em idade fértil, né? Então, qualquer sangramento uterino do ciclo menstrual anormal, elas vêm e procuram atendimento, ou então, por alguma situação que pode ter gerado, e aí a gente vai na escuta, tá procurando o que pode estar acontecendo, né? É de 20% a 30% de algum momento da vida das mulheres isso vai acontecer, né? E o que é, né, o sangramento uterino? Como que pode se classificar? Ele tem uma frequência, uma regularidade e uma duração do volume anormal que essa mulher apresenta.
Então, se é uma menstruação que ela acha que pode estar alterada, com sangramento aumentado, ou ela pode ter do pós-parto um sangramento não relacionado àquela coisa fisiológica, né? Então, ela pode estar apresentando nesses momentos, tá? Então, é um sangramento intenso que necessita de intervenção rápida para evitar a instabilidade do que a gente sabe que pode acarretar uma perda sanguínea volumosa, tá? Sempre quando essa mulher se apresentar ali para nós na triagem, a primeira pergunta é sobre o volume desse sangramento e a duração. Então, a gente geralmente pergunta pela questão assim, precisou usar um absorvente, se não estava no período menstrual e começou de uma maneira normal, ou estava no período menstrual e é um sangramento fora do desejo, do esperado, que essa mulher está acostumada a ter durante a menstruação, se ela precisou trocar quantas vezes de absorvente naquele dia, né, para a gente tentar quantificar a perda sanguínea daquela mulher, tanto naquele dia ou num período que ela vem se queixando, né. Então, ali, como diz ali, nas últimas 12 a 24 horas, tá? Sangramento intenso, então, geralmente precisa trocar absorvente, né, uma vez a cada 3 horas, então, isso a gente considera um volume considerável. E quando, às vezes, não é um sangramento contínuo, um sangramento, né, líquido ali, vivo, vem muito com queixa de coágulos, talvez no pós-parto, ou realmente de uma forma anormal que não está acostumada a apresentar, coágulo superior a uns 2,5 centímetros, já é uma perda sanguínea, então, já comparada a 80 ml de sangue. Então, a gente também tem que sempre pensar se não foi consequência de uma lesão do trato geniturinário. Então, por exemplo, essa mulher pode estar num pós-parto com epísio, e pode ser da epísio que está sangrando, pode ter sido um abuso, né, uma agressão sexual, e por trauma vaginal estar sangrando, ou por ter história de doenças uterinas, né, ou que, se são desconhecidas, está tentando relacionar ao que pode estar levando a esse sangramento, né? A gente explorar os sintomas, então. Aquilo que eu digo, nós, da enfermagem, não tentamos chegar no diagnóstico, mas com o nosso conhecimento clínico, com o nosso embasamento científico, a gente já vai pensando no que pode estar causando aquilo e vai facilitar até nossas perguntas, né, a serem feitas. A febre, calafrio, com dor, né, pode estar levando para uma DIP, que eu vou comentar depois, né, doença inflamatória pélvica, então está associado a um sangramento, dor e febre, ou com infecção no trato urinário, também associado com pielonefrite, que daí é a infecção já avançada para a parte renal, né. Então, quando esses sintomas urinários estão presentes, né, pode ser de uma cistite até hemorrágica, muitas infecções urinárias podem ter um sintoma, né, de sangramento da bexiga, então talvez esse sangramento não seja uterino, a gente tem que tentar diferenciar, né, e ali, como eu falei, então, né, como é vaginal, a gente já pensa na parte, tanto da parte baixa, vaginal, colo uterino, como da parte do útero mesmo. Na DIP, então, como eu falei, né, pode apresentar dor, isso vai ser um diferencial na hora de descartar algum outro diagnóstico. A dor abdominal e lateral pode ser da parte mais tubária, ovariana, uma gravidez ectópica, ou até mesmo ali a questão da infecção urinária, né? A idade também, né? Seja se vai ser uma paciente jovem ou uma paciente mais adulta, ou acima aqui, como diz, de 45 anos, né? A gente já tem que investigar, até nas conversas de Huddle com a equipe médica, pensar, né, em carcinomatose, num diagnóstico acaba sendo um pouco mais grave, mais avançado, e que o sangramento pode estar presente e ser um primeiro sinal. Aqui, rapidamente, só uma tabela para a gente estar considerando, então, o que eu falei, né, a idade, o que a gente pode estar levando em consideração, né, como eu falei, da parte oncológica. Já a criança, né, a gente já sabe que é uma questão mais incomum, então, infelizmente, a gente tem que pensar, né, às vezes, principalmente até num abuso, ou infecção, acontece também bastante nas crianças. A gente tem que saber, então, o volume,
Então, aquela pergunta, né, da troca de absorvente, presença de coágulos, há quanto tempo está com esse sangramento. Ali, no caso, o padrão normal, né, se é o que ela está acostumada a ter, se é o que ela está esperado do período menstrual, ou se é de uma maneira tardia, fora do período menstrual. Perguntar sempre se tem a possibilidade de estar gestante, né, a data da última menstruação, se é pós-parto, se está usando algum método contraceptivo. Infecções sexuais e pélvicas, então questionar, né, se teve relação, se foi alguma coisa também um pouco mais relacionada a trauma, se está tratando alguma infecção, uma infecção sexual, né, transmissível, o que usa de método de prevenção, o que usou pelo menos nos últimos dias, né, a agressão, como eu já comentei, e histórias patológicas, né, pode ser que ela diga, já trato uma endometriose, já trato uma infecção, estava com uma infecção urinária em tratamento e não melhorou, e aí está com consequências, e os sintomas associados, né, sempre ficar de olho ali, que a gente vai estar verificando os sinais da triagem, se essa mulher vai estar taquicárdica, vai estar com febre, vai estar com tremores, então a gente também tem que ter esse olhar por não só da fala, né, a escuta, mas esse olharzinho já procurando alguma coisa que ela apresente ali na nossa frente. Um pouquinho sobre a hemorragia pós-parto, que é também o que eu falei, que apresenta bastante aqui as mulheres que nos procuram até mais ou menos 30 dias ali, elas podem ir no CO e um pouquinho depois podem consultar aqui na emergência. Mas pela praticidade, quando não é uma coisa muito grave, elas acabam vindo aqui mesmo na emergência e a gente resolve por aqui. A não ser no caso que seja, né, uma perda sanguínea vaginal considerável, pode ser o pós-parto imediato, né, nas primeiras 24 horas, ou tardias, antes de 6 semanas de pós-parto, então a gente vai estar de olho nesse volume de sangramento e acolhendo ela aqui na emergência, lembrando que nessa questão de parturição, é o primeiro lugar entre as causas de mortalidade materna no mundo que dá para se prevenir. Então, a gente tem que ter, é bem isso, o olhar no pós-parto, ficar de olho nessa mulher, nos sinais e sintomas que ela está apresentando ali, e se não apresentar logo de início, no pós, numa consulta, né, esse profissional, esse colega da enfermagem, até lá na consulta puerperal, né, tá de olho de como que essa mulher está se apresentando. Os hemodinamicamente instáveis, então, se apresentam como, né, com ataque cardíaco, a frequência cardíaca elevada, uma pressão arterial baixa, e a gente tem o chamado índice de choque. Então, sempre que a gente fizer o cálculo ali da frequência sobre a pressão e der maior ou igual a 0,9, é um quadro de choque que essa paciente vai estar apresentando, e a gente tem uns gatilhos de ressuscitação, né? Então, claro que sempre vai estar avaliando o sensório, vias aéreas dessa mulher, pegar sempre, né, acessos venosos calibrosos para tanto tipagem sanguínea para transfusão, pensando, mas também para a reposição volêmica, para recuperar, né, isso através dos cristalóides ali, para fazer ring, soro fisiológico, de imediato. E a gente vai estar sempre protegendo ela como? Ver se não vai ser caso para fazer um tamponamento intrauterino, isso mais no imediato ali, né, para conter esse sangramento. Se não responder, né, com uma curetagem, levar essa paciente, então, de volta para a sala e fazer ali essa invasão maior no útero. Usar estrogênio em alta dose, às vezes é uma artéria uterina ali que acabou se rompendo, se faz uma embolização. Nos casos mais graves, mais estáveis, com risco de morte materna iminente, se parte, infelizmente, para uma esterectomia. E tem o ácido tranexâmico, que é o Transamin, né, comercialmente, e os anti-inflamatórios, que costumam responder bem em sangramentos anormais pós-parto, que faz, né, a vasoconstrição para ajudar a conter e diminuir esse sangramento. Também é considerável como um tratamento efetivo. Aqui, não sei se vai ficar bem visível na tela, a minha está um pouquinho menor, mas para vocês acho que está um pouco mais visível, é o nosso protocolo de Manchester do sangramento vaginal. Então, quando a gente vai classificar a paciente, abre essa janela para classificação de risco, e ali vai ter sempre do vermelho ao azul, que é o paciente do mais grave ao menos grave. Então, o mais grave sempre vai ser um sangramento volumoso e sinais de choque, né?
a hemorragia descontrolada, se esse pós-parto é imediato, quanto tempo faz, né, desse sangramento e o volume desse sangramento, e os sinais, né, se pode ser por trauma, como eu já falei ali, todo esse tipo de avaliação vai se apresentar nos critérios para gravidade. Aqui, então, do menor do moderado, no caso, que é o amarelo, ao verde e o azul. Lembrando que aqui, na emergência, a gente atende os pacientes vermelhos, como box de urgência, né, risco de parada cardíaca no box de estabilização imediata. Os laranjas, imediata que eu digo, né, chegou, a gente já está atendendo. O laranja é um paciente grave, urgente, que a gente tem até 10 minutos para atender. E o amarelo a gente atende até em 1 hora. O verde e o azul, a gente considera pacientes possíveis de encaminhamentos para a rede básica, né? Seja um pronto atendimento 24 horas, que vai ter uma assistência, mas que não necessite ser hospitalar, ou pode até mesmo ser uma UBS, uma consulta ambulatorial, sendo verde e azul, tá? Falando um pouquinho da DIP, né? Então, mais ou menos, eu falei quando eu falei do sangramento anormal, vai ter os sinais de um quadro infeccioso associado. Então, vai ter a dor, vai ter, né, uma apresentação de febre e outros sinais que a gente tem que ficar mais de olho, porque ele vai, no caso, ascender. Então, não vai ser uma ocorrência mais baixa, vaginal, de vulva, né, e até de colo uterino, mas ele vai progredir para o trato superior, né? Então, vai comprometer endométrio, ovário, peritônio e estruturas até mais adjacentes invasivas abdominais. Então, pode realmente evoluir bem mal. E a gente tem que ficar de olho. O DIU, né, quando colocado, uma falta de, digamos, de reavaliação dele, de consultas, né, frequentes, podem estar causando uma infecção. Biópsia, né, então qualquer, na verdade, ali até já coloquei junto à curetagem, qualquer procedimento invasivo vai ser um risco para essa inflamação se manifestar, tá? Uma das mais importantes infecções sexualmente transmissíveis é, no caso, como consequência, a cervicite. Então, a clamídia pode estar evoluindo para uma infecção, então, mais ascendente, né? Então, geralmente, 10 a 40% das mulheres com clamídia vão acabar evoluindo para uma DIP. Então, é sempre aquela coisa da educação em saúde, né? Educação em uso de barreiras de prevenção, né? Em homens e mulheres e todos os públicos, para estar evitando esse tipo das infecções transmissíveis sexualmente, para não causar consequências piores, né? Já aproveitando o gancho, é bem isso, né? Sintomas clínicos leves. Então, às vezes, o público, né, a população desconsidera, acha que é apenas uma secreção um pouquinho anormal, que vai passar, um corrimento, e não vai atrás, não procura atendimento, e quando vai ter essa busca no serviço, já vai estar numa severidade maior, né? E vai acabar acarretando complicações importantes, né? Como a infertilidade, pode gerar até uma gravidez ectópica, né? Eu estou ali com a doença inflamatória ativa, engravido, e a chance dessa gestação ser extrauterina é muito grande. E a dor, né? A dor crônica, que é permanente. Desculpa. Os fatores de risco, então, geralmente acontece mais nos adolescentes, né? Faixa etária ali com parceiros múltiplos, a falta, né, das barreiras de prevenção, como eu comentei, a utilização do DIU sem essa revisão, né, essa manutenção aí, esse cuidado, principalmente após os primeiros 20 dias de inserção, que ainda tem todo o risco de deslocamento, né, ainda pode ser, ainda no pós-parto imediato está sendo cada vez mais utilizado e é referencialmente baseado em evidência que se coloque, mas, ao mesmo tempo, pode ter o risco de complicar e de se perder, então tem que fazer uma revisão bem completa e frequente e cedo, né? Como que vai apresentar, então, os sintomas? É com febre, uma dor abdominal, principalmente pélvica, né, mais em baixo ventre, a dispareunia, né, é bem desconfortável, com um corrimento vaginal, então, como eu falei, né, pode ser desde o mais discreto
ao que já está evoluído um pouco mais denso, mais purulento até. A disúria e a polaciúria, então as queixas urinárias são a evolução, né, de uma piora dessa inflamação. E o sangramento, como eu falei, né, então daqui a pouco pós-coito ou ali intermenstrual, né, estou acostumada ali, a minha menstruação está diminuindo, aí eu começo com secreção e um sangramento anormal ali durante o período, já tem alguma coisa acontecendo de diferente. O diagnóstico diferencial, então, como eu falei, é na anamnese e no exame ginecológico. Então, quanto mais a gente perguntar, mais a gente investigar, a gente vai entender o que pode estar acontecendo. Claro que vai facilitar, né, o laboratorial e exames de imagem. O quadro abdominal, quando já está se instalado mais grave, como eu falei ali, a dor bem intensa, uma defesa abdominal vai acontecer, uma dor mínima, palpação, às vezes algumas mulheres chegam, inclusive, de não conseguir colocar a própria, né, calcinha, calça jeans, bermuda, tem que estar com roupa mais solta, porque o abdômen começa a ficar mais tenso e distendido e tem uma dor importante. E febrícula, né, às vezes não se apresenta numa febre alta, mas já com um início de febrícula e tem que ficar de olho. Claro que sim, tem que se descartar outras coisas, mas como eu falei, né, a história vai ser o que vai ajudar a gente a bastante chegar nesse diferencial. Então, toda aquela colheita de informações que a gente fizer no acolhimento vai ajudar a equipe médica depois a descartar alguns diagnósticos, né? Mas pensar na infecção urinária, uma gastroenterite, um quadro maior ali de causa ovariana e de endométrio uterino, mas os diferenciais vão realmente facilitar o diagnóstico. Geralmente, tá, precisa de internação hospitalar, né, pelo menos por uma primeira dose, ou às vezes é feito ambulatorialmente como um hospital-dia, a gente aqui funciona muito bem, de fazer, geralmente são 2 antibióticos que fazem comumente por 3 dias, e aí tem uma resposta boa. Infelizmente, às vezes tem mulheres que já na primeira dose se sentem melhor e não retornam, e aí acabam retornando depois já num quadro grave, então a gente pede que tenha esse retorno. Se está no hospital-dia, a gente consegue criar um vínculo e está chamando essa mulher para continuar o tratamento. Então, como eu falei, geralmente com antibióticos, né? É feito, geralmente, ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. Pode ser via parenteral, se tiver um quadro mais avançado, ou via oral, tá? Analgésicos e anti-inflamatórios, como eu falei, né? Na vasoconstrição, alívio da dor, vai ajudar a resolver bastante o problema. E prevenção, aquilo como eu falei, né? Como é facilitado, principalmente ali a prevalência é por infecção, né? Sexualmente transmissível, é o aconselhamento, a educação, tanto depois de tratar essa mulher, né? Para usar, né? Os métodos de barreira, se possível, se for numa unidade básica, para estar trazendo, né? O companheiro, a companheira, né? Para estar usando as barreiras junto, né, a questão da promiscuidade, da troca de parceiros frequente que se apresenta na relação, mas com cuidado, né? E a testagem, né? Tem que fazer a testagem junto da virulência, né, HIV, hepatite A, e tá intensificando a vacinação que a gente tem, né, com o HPV também, que é já pensando numa evolução pior do caso. Como eu falei ali da questão de uma consequência que é causada pela DIP, né, pela doença inflamatória pélvica gravidez ectópica, eu vou estar falando, e às vezes não é causada pela DIP, mas por outras anormalidades, e se apresenta bastante aqui para nós. Pode ser descoberto logo no início, como às vezes já chega num quadro mais grave, num caso às vezes já cirúrgico e de instabilidade dessa paciente, sim, numa gravidade de uma box de urgência mesmo, de estabilização. Então, a gravidez ectópica, o que é? Né? É uma gestação extrauterina. Ela pode se dar em várias localizações, né, do trato, mas a maioria ocorre na tuba, né? Tem casos de viabilidade, relatados tem, mas com uma instabilidade da mulher muito grande, e risco, né, operatório e de morte, enfim, mas existe, mas cada vez menos, tá? E outros locais mais possíveis são no colo, no interstício, então, né, até na própria
um quadro no abdominal, né, ovário, abdômen, e as heterotópicas. Então, a mais grave seria ali, né, na questão do livre do abdômen, mas na tubuterina, conforme a evolução da gestação, o desfecho é pior, tá? Aqui no Clínicas, a prevalência ali é de 6% a 16% das mulheres que nos procuram, seja pelos queixos, né, da dor pélvica, como eu falei, e até pelo sangramento uterino, que vai se apresentar, se apresentam, então, no diagnóstico através da imagem, né, a gestação ectópica, e 50% das pacientes são assintomáticas antes de romper, como eu falei. Às vezes, essa mulher vai chegar já nesse quadro estável, como eu disse, né, já vai chegar se apresentando para o box de estabilização imediata, né, com um abdômen agudo, com um choque, né, e tendo que ser uma intervenção imediata para salvar a vida dessa mulher, né. Os fatores de risco para a gestação ectópica acontecer nessa mulher, a idade, infelizmente, né, 35 anos de idade já se mostra como um fator de risco, o tabagismo, doenças inflamatórias pélvicas recorrentes, então, às vezes, quando a mulher tem, né, e não trata, e acaba nem indo atrás desses sintomas iniciais, como eu falei, de inflamações pélvicas não tratadas de repetição, pode acontecer quando engravidar, partir já para a ectópica. Malformações uterinas, né, então, por anatomia, por doenças, né, do endométrio, pode ocorrer. Cirurgias, então, mulheres que já fizeram cirurgias tubárias por outros diagnósticos, pode estar levando, né, a ida desse óvulo, dessa gestação, na hora da concepção, para a tuba, né. Gestações, gravidez ectópicas prévias, então, infelizmente, se já aconteceu uma vez, pode estar acontecendo novamente. E, sim, né, a gente sabe que o DIU é uma opção muito boa para a questão de prevenção e um método de barreira, mas o DIU também tem uma facilidade de acontecer a gravidez ectópica. E a fertilização, né, então, gestações feita por fertilização in vitro também é um percentual baixo, mas pode ocorrer de evoluir para ectópica, tá? Então, como que vai se apresentar o quadro clínico dessa mulher que possa vir a ter essa gravidez ectópica? De 6 a 8 semanas de atraso, né, ou irregularidade menstrual, então, a princípio, como qualquer diagnóstico de gravidez, mas ela pode ter a irregularidade, ela pode se vir menstruando, né, achar que não está gestante, mas essa irregularidade vai causar uma estranheza e vai começar com dor, né? Então, ela pode estar menstruando com um sangramento fora do seu comum, e aí vai começar a apresentar a dor, e aí pode estar gestante sem saber, e talvez esteja, então, ectópica, né, pelo sintoma da dor. A instabilidade hemodinâmica, como eu falei, então, já vai estar numa evolução maior, vai estar um pouquinho mais avançada essa gestação, ela seguiu menstruando, teve uma dor leve, foi se automedicando e não considerou, e aí começa, né, com o abdômen um pouco mais globoso, tenso, dolorido, e aí vai evoluir para uma instabilidade com choque, né, que a gente chama, com palidez, a sudorese, a hipotensão, a taquicardia, e ela já vai se apresentar aqui para nós, então, com um quadro bem grave. Como eu falei ali, a questão da defesa, né, além da DIP, uma defesa absurda com a distensão, a gente já tem que considerar uma possível gravidez ectópica, né. Vai ser feito, então, através da avaliação médica, uma ultrassonografia, então, de preferência ali transvaginal, e aí depois uma abdominal para se confirmar, e mais na transvaginal já se mostra, porque, né, já é pouco tempo, então a gente tem uma boa visualização ali da tuba e dos outros adjacentes, né, abdominais ali para se chegar nesse diagnóstico daquele corpo estranho, digamos, né, fora do útero. O beta-HCG, ao contrário de uma gestação normal, ele acaba se mostrando em decréscimo, então, às vezes, quando uma mulher vem com essas queixas e vem para um primeiro atendimento, mas é muito cedo, né, não está numa evolução de tantas semanas, mas há uma suspeita de ser ectópica e na ecografia não mostrou nada, nenhuma imagem, ela é orientada a retornar ao nosso serviço, faz a coleta do beta-HCG e vem para uma nova coleta, e se ele está em decréscimo, com mais um exame de imagem, vai se acompanhando para chegar, então, no diagnóstico final da ectópica e se partir, então, para o tratamento.
O toque vaginal faz parte do exame físico, então, ali, né, dessa suspeita. Bimanual, então a gente faz o toque vaginal com a palpação do abdômen, e aí tem toda a questão do desconforto, e vai sentir o abdômen um pouco mais tenso, volumoso, globoso, em alguma posição ali do abdômen, né? O diagnóstico precoce, então, faz toda a diferença, né? É uma conduta expectante, que às vezes com a medicação vai se inibir, né? Não vai se replicar esse DNA desse corpo, desse possível feto, né, que iria se desenvolver, quando é bem no início. Então, a gente pode fazer esse tipo de tratamento quando o diagnóstico é bem cedo. As outras opções, já um pouco mais, quando a gestação já está um pouco mais avançada, é a salpingostomia, que no caso, tu remove o saco gestacional, né, no caso, com uma incisão na tuba. Então, tem sucesso para preservar a fertilidade, não é tão invasivo, e as complicações, né, pós-operatórias são mínimas. A salpingec, aí teria que ser já a retirada total, aí essa tuba já está afetada, né, com conteúdo gestacional, já é um conteúdo maior, né, de peso e volume mais considerável, então, para risco de salvar também a vida materna, para não se pensar nas complicações, a gente opta pela cirurgia total. E quando tem a apresentação desse quadro que eu citei para vocês, de um choque, de uma instabilidade hemodinâmica muito grave, o abdômen agudo, no caso que a gente acaba, né, falando, já parte para a cirurgia, para a laparotomia. Então, tu vai abrir esse abdômen, vai explorar ali esse útero, a tuba, né, e talvez tenha que fazer retirada, se já tiver num quadro de infecção, né, vai ter líquido ali naquela cavidade, vai ter ali hemoperitônio, no caso é sangramento, já pode ter rompido, inclusive, pelo próprio volume do gestacional, que a gente chama, né, do feto, desse conteúdo ter já rompido, e aí ter extravasado para a cavidade abdominal, então acaba sendo já uma intervenção mais radical e bem grave para essa paciente, para essa gestante, né. Se eu estiver falando muito rápido, me interrompam, por favor. As perguntas ficaram para o final, mas se eu estiver muito acelerada, também me puxem. Tranquila, Janine. Tá, vou tomar uma aguinha. O pessoal está mandando perguntas ali no formulário. Quem quiser mandar no chat, manda no chat. E no final a gente lê todas daí. Tá bem. Vou falar, então, aqui de um dos serviços nossos de referência, né? Questões até nas próprias UBSs, outros hospitais, mídia, né? Todo mundo está bem orientado e a gente sempre reforça para até questões aqui de pacientes que se apresentam aqui como orientação e educação, né? De saúde, de que é um serviço que a gente oferece aqui e é de referência na nossa emergência, né? Então, tem um protocolo assistencial qual é o objetivo principal, né? É tentar diminuir justamente ali, como falei, a sequela dessa violência. Então, a gente sabe que depois que já aconteceu, tem toda uma questão emocional e de saúde, né? Tanto reprodutiva, social, que a gente precisa estar entrando nesse mérito e trabalhando para o futuro aí dessa vítima que acabou sofrendo esse tipo de situação, né? Aqui, sim, a gente, com esse protocolo, oferece todas as medicações profiláticas para evitar o desenvolvimento das ISTs, né? E também a questão da gestação indesejada. Então, essa vítima chega, seja homem, mulher, trans, né? E criança, pode se apresentar ali na classificação, na triagem, né? Ele jamais vai ser encaminhado, esse tipo de paciente não é encaminhado para outro serviço, ele é orientado a ficar aqui conosco, que a gente dá todo o atendimento, e ele é visto por 3 equipes, né? Um médico clínico, claro, depois com todo o acompanhamento de psicologia, serviço social, a equipe multi, nossa, profissional, trabalha muito aqui com todos os pacientes, mas esse é um tipo de atendimento que eles trabalham mais ainda, né, conosco. Então, logo que chega, que nos relata, queixa ali na triagem, né, já para o técnico não precisa perguntar mais nada, eles já são bem orientados, a gente reeduca a equipe também de como atender esses momentos,
passa para a nossa classificação de risco e a gente também faz perguntas mínimas da questão do que aconteceu e já passa para o atendimento, né? A equipe clínica, a equipe gineco, a equipe da pediatria, quando é criança, e da psiquiatria. Então, o que acontece? As vítimas masculinas têm até a referência EL e API, mas se esse usuário se apresentar, né, resistente a ser encaminhado, ou não, a gente vê como ele se apresenta clinicamente para nós, e até emocionalmente, a gente não elimina estar atendendo ele de maneira nenhuma, tá? Então, as vítimas femininas, o atendimento é feito pela equipe da gineco, primeiramente. As masculinas é o atendimento com o médico clínico e os menores de 14 anos, então, são atendimentos pela pediatria. A nossa emergência aqui, a pediatria, então, é até os 13 e 11 meses e 29 dias. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu escrevi aqui alguma coisa, acho que está na próxima. Aqui na anamnese, qual é a principal coisa que a gente frisa, tá? Quais são as principais perguntas, né? E essas perguntas vão ser feitas unicamente. Acho que eu botei até na próxima. A revitimização, tá? A gente vai, na classificação de risco, fazer as perguntas mínimas, tá? A data que aconteceu, o tipo que foi e o que está apresentando ali de queixa clínica. E depois, quando passar para consulta, geralmente é chamado toda a equipe, se o usuário, né, não se sentir intimidado, justamente com esse objetivo. De eu não passar na triagem para o técnico e contar o que aconteceu, passar com a Janine na classificação de risco e dizer toda a agressão que eu sofri, depois passar pela equipe, falar de novo, aí vem o psiquiatra, vem a psicologia, não. Então, é uma fala só, para evitar que fique relembrando e revitimizando e aumentando mais a angústia desse usuário, tá? Mas o que é importante nós colhermos de informação, tá? A data da agressão, o tipo, né? Se foi oral, anal, vaginal, e as demais outras agressões também, né? Da parte física, número de agressores que poderiam estar presentes no momento, e aí perguntar da parte se usa algum tipo de método contraceptivo, se apresentou sangramento, né? Para ver a questão da exposição, porque às vezes, né, tem aquilo, usou o método contraceptivo, usou a barreira, porque inicialmente seria uma coisa consensual, mas se transformou num abuso, né, surgiram outras situações no cenário que virou, sim, uma violência, um abuso, e então a gente tem que perguntar se tinha essa questão da barreira ou não. E o exame físico, então vai partir depois ali para o consultório, né, vai ser feito a anamnese, vai fazer exames complementares, exames de sangue, e se teve questão de trauma, se está relatando que tem sangramento, se tem dor, uma avaliação cirúrgica talvez seja necessária, porque às vezes pode ter sido uma lesão, um trauma físico, né, de órgãos mesmo falando, que precisa de uma intervenção um pouco maior. Menor ou maior a 72 horas é que vai considerar a profilaxia para o HIV, tá? Após violência. Então, a gente pede ali que até 72 horas essa vítima possa estar se apresentando nos serviços. A gente vai estar registrando no SINAM, que é o sistema dos agravos, né, da notificação, e frisando muito, tá? A voz desse usuário, o relato desse usuário, a queixa é o suficiente. Eu não posso exigir um boletim de ocorrência, ele não precisa necessariamente ter ido na polícia, ter sofrido exame de corpo de delito, não. Se a pessoa vem com um relato, fui abusada tal dia, né, dia que aconteceu de tal e tal maneira, a gente vai acreditar naquele relato, vai escutar e vai partir para as condutas através daquele relato, tá? Então, como eu falei aqui, né, olha só a quantidade de pessoas que ela passa até chegar mesmo na consulta, né? Chegou lá no segurança, passou pelo administrativo para fazer o cadastro, pelo técnico na triagem, pela enfermeira na classificação, pelo médico, pelos coletadores. Então, assim, ó, ninguém tem que ficar fazendo perguntas mais de uma vez, né? Aí vai ter que passar depois na farmácia para testar a questão das medicações. Então, como eu falei, né? Toda a equipe, todo o grupo aqui, né, dos colaboradores são bem orientados e educados para evitar essa revitimização do usuário.
Então, como tem ali aquela campanha inclusive do aborto legal, a palavra é o suficiente, né? A gente vai acreditar e vai ouvir o relato desse usuário. Lembrando, então, que a gente tem uma lei, né, do aborto legal, né, pelo SUS, temos esse direito. Então, apesar da legislação, então, não mencionar uma idade gestacional limite, né, o que se orienta através dos documentos do protocolo é numa idade gestacional que de 20 a 22 semanas se prevê, então, o direito do aborto legal nos casos de violência sexual. Então, o que acontece? Às vezes, ou o peso, né, de até 500 gramas desse concepto, né, desse possível feto. Então, a gente, às vezes, recebe muitas usuárias que vêm com vergonha, com orientações de familiares, amigas, companheiro, companheira, para não procurar, né, por medo, enfim, várias questões sociais e emocionais, e vem relatar um tempo depois. Ou naqueles casos, continua menstruando, abdômen não fica volumoso, começa com dor, né, com outras queixas e se descobre gestante. E pode estar numa idade gestacional mais avançada. E aí vai se relatar da questão da história, vai se coletar bem a informação da história e vai, então, se propor a questão do aborto legal. Nas adolescentes, por se, né, tratar de um procedimento invasivo, se requer a presença, então, de um responsável, seja pai ou seja, né, qualquer tutor responsável por essa criança, esse adolescente, exceto numa situação de emergência, né? Chega em situação de abortamento com já a expulsão, precisa partir já para a questão da retirada e pode ser feito sem consulta, né? Sem consentimento. E a gente sempre vai procurar ter o auxílio do Conselho Tutelar e da Promotoria da Infância e Juventude quando é um adolescente em situação vulnerável que não tem a presença desses responsáveis. Levando já, conectando uma situação a outra, né, a violência que pode ter gerado uma gestação indesejada, a gente vai entrar numa das complicações e emergências ginecológicas presentes aqui no nosso serviço, e nos serviços de emergência, né, que é o abortamento. Então, o que é, né? O abortamento é considerado, então, a interrupção da gravidez, né? Ela é a complicação mais comum que pode ocorrer já na primeira metade da gestação, com o feto pesando, então, até menos de 500 gramas. Então, o abortamento espontâneo, que é uma emergência ginecológica também, ele é classificado como isso, né? Então, menos ali de 500 gramas do feto, né? Do material com perda, né? Viável é considerado, então, um abortamento. As taxas, então, têm aumentado cada vez mais, porque a gente sabe, né? Que a gente, levando um pouco aqui para a questão legal, tem a questão da gente ser um país com abortamento não legalizado e evidência científica que se mostra que em países com abortamento não legalizado, as taxas de abortamento são maiores. Então, né, os abortos provocados vão crescer cada vez mais. A gente também, né, é importante relatar, a gente nunca faz esse tipo de questionamento, de invasão, de pergunta para a mulher, ela vai chegar na situação de abortamento e a gente vai acolher, mas a gente vê pela idade, pela situação, pelo número de idade, pela idade da idade gestacional, que pode ter sido, sim, a gente vai aceitar, acolher e atender e tratar sem julgamento. Mas é uma situação, né, que cientificamente falando, a gente percebe que é muito visível, tá? E a partir dos 40 anos tem aumentado cada vez mais, então tá bem conectado aí com essa situação, tá? Junto com essa questão da idade, também tem a idade, claro, a mulher mais, não só a questão de uma gestação indesejada, mas os riscos de perda em idades acima dos 40 anos, também o aborto espontâneo acaba sendo maior, tá? Ter abortos prévios, o consumo de álcool, o tabagismo, o uso de drogas, anti-inflamatórios de, né, alta dosagem e consumos frequentes, né, diários, tem acontecido. Os extremos de peso, a gente sabe que, infelizmente, né, a obesidade, e doenças de tireoide, então acabam causando também
um aumento nas taxas de abortamento espontâneo. O que é a ameaça, né? Então, a gente chama de ameaça, na verdade, o que pode estar acontecendo um abortamento até 20 semanas, tá? Associado a um colo uterino fechado e sem critério de aborto. Então, sem critério de estar em expulsão esse feto, né? Então, geralmente, evolui para abortamento quando tem hemorragias presentes no 3º trimestre. Uma gestante no 3º trimestre com sangramento acaba evoluindo já para uma perda, né? Um parto pré-termo também, tá? E com, no caso, que se apresentam em restrição de crescimento fetal, pode estar acontecendo na maioria dessas apresentações clínicas das mulheres. O que a gente orienta, tá? Repouso, né? Tentar não fazer, às vezes pode estar se apresentando ali num exame de imagem um hematoma, né? Dor abdominal, e aí pelos achados ali ecográficos está ok, não tem colo aberto, mas vamos tentar manter até uma idade gestacional viável, né? Analgesias próprias para a gestante, né? Que ajudam a relaxar e deixar essa mulher com menos dor e que possa estar acelerando esse processo de perda. Evitar relações sexuais, porque a gente sabe que estimula o colo uterino e pode estar provocando, né? E orienta-se já a começar um pré-natal de alto risco. Então, vai ser com consultas um pouco mais frequentes, né? Vai ter que já mudar um pouco o foco da atenção para essa gestante. E, às vezes, em alguns casos, fazer uso, então, de hormônios, né? A progesterona e também corticoides, se for já um caso um pouquinho mais ali perto do 3º trimestre, que está ajudando a amadurecer esse bebê e nascer um pouco mais saudável e mais viável, tá? Aqui a gente tem também o protocolo de Manchester para perda, para, no caso, suspeita, né, de perda, situações de abortamento. Então, entra como protocolo da gravidez. A gente tem o de sangramento vaginal, que eu posso estar usando para qualquer tipo de sangramento, sendo essa mulher não gestante, tá? E tem o de gravidez. Então, essa mulher estando gestante, ela pode estar ali hipertensa, com sangramento, com dor, com alterações neurológicas, aí a gente usa o protocolo de Manchester gravidez e ela vai se encaixar na gravidade conforme as cores ali do protocolo também. E os encaminhamentos de mulheres gestantes são poucos, a não ser que elas sejam realmente muito baixo risco e sejam queixas até clínicas. Quando as queixas são ginecológicas e obstétricas, né, a gente acolhe e ela é atendida aqui, tá? Como uma complicação, né, e um acontecimento de emergência ginecológica bem frequente, tem o abortamento retido. Então, a gente chama de retido aquele abortamento incompleto, que acontece menos de 12 semanas, tá? Então, o que é o incompleto? É uma gestação interrompida que teve eliminação parcial ou nenhuma eliminação, né, do produto da concepção. Então, pode ser tanto o saco gestacional, pode ser ainda o material do feto, tá? E independente da existência ou não da dilatação do colo, porque essa mulher pode estar eliminando sem a presença de um, digamos, trabalho de parto, né, para eliminar, ou pode estar apresentando. Então, às vezes tem uma mínima dilatação, ou não tem nenhuma, vai sair espontaneamente. O manejo vai ser considerável conforme a gravidade, tá? Então, vai ser o expectante ou o cirúrgico. Então, vai se avaliar a necessidade de como que vai se atender essa gestante, tá? Então, com o exame de imagem, vai se ver se tem eliminação, teve eliminação total, ou se ainda tem esses restos de materiais que precisam ser abordados de outra maneira. Se começa com a dilatação desse colo do útero, né? Então, é colocado o misoprostol, que é o hormônio para ajudar a acelerar e a dilatar ali o colo. Geralmente se coloca primeiro uma dose, depois segue para uma segunda dose, como se fosse realmente estímulo de trabalho de parto, mas em doses diferentes, né, para cada tipo de situação. E depois de dilatado, se indica a aspiração manual uterina. O que é a AMIL, né? A gente evoluiu também cientificamente com várias pesquisas e estudos que não se precisa fazer a curetagem de uma maneira tão agressiva com consequências a longo prazo para essa mulher. Então, a AMIL tem se mostrado
uma boa resolução e de se manter uma saúde, né, uterina e viável, né, para concepções futuras e de saúde, inclusive, né, mesmo que não se queira evoluir para uma gravidez no futuro, para manter a saúde dessa mulher em condições, tá? Quando o diagnóstico de morte fetal ou eliminação parcial, então acontece essa indução, tá? Para promover a dilatação, foi mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. Então, a gente vai estar induzindo contrações, tá? Se for já, aqui no caso, acima de 12 semanas, né? Desculpa que eu não frisei isso. Se usa o miso e talvez a ocitocina, se essa gestação está um pouquinho depois das 12 ou até, no caso, né, na questão do aborto legal, se tiver um acima de 12 semanas, vai se estar avaliando qual é o tipo de indução que vai ser usada, tá? Se usa a ocitocina, então, em bomba de fusão, sempre, tá? A gente sabe que alguns serviços, infelizmente, às vezes não tem a bomba, se coloca ali, né, a olho, no dedinho, no olhômetro, no reloginho, mas não é indicado, porque as complicações são bem graves, tá? A paciente sempre deitada, sempre em decúbito dorsal, sempre em repouso e com equipe próxima para avaliação sempre dessa mulher na hora de induzir e tá observando a evolução desse acompanhamento da resolução do aborto, né? E aí, então, como eu falei ali, considerar a mil a curetagem. Às vezes, com a mil, dependendo da idade gestacional, não vai resolver, e aí vai ter que se partir para a curetagem, né? Ou se o serviço também não oferecer. A gente tem as vantagens da mil, tem, né, alguns serviços que acabam não tendo disponível. Então, aqui, mais ou menos, para vocês entenderem, tem um desenho ali do que é a cânula, né? Conforme a idade gestacional, se é uma idade mais baixa ou idade mais de material maior a ser aspirado, coletado, vai se usar diferentes, né, cânulas. Então, é um método rápido, simples, realmente, né, eu já acompanhei, e ele te proporciona uma segurança de esvaziamento ali muito bom, né, e inclusive para questões dos abortos, né, legais, então, os previstos em lei aqui falado, quando necessário, tá? Então, tanto pela FIGO como a Organização Mundial de Saúde é a escolha primeira, né, para esse tipo de situação. Então, é uma aspiração, justamente, né? Tu vai pegar uma seringa grande que tu vai fazer um vácuo e vai aspirar acoplada, né, ali nas canulazinhas que tem nas pontas, tem de vários diâmetros, como eu falei, para a questão da quantidade de material que vai ser necessário retirar. Então, tem essa possibilidade de se insistir na mil quando disponível, né? Então, ali, como falei, se tiver indisponível no serviço, infelizmente, vai ter que se optar pela curetagem, também pela segurança, né? Porque também não pode se esperar pela resolução totalmente espontânea. A gente sabe que às vezes pode vir espontaneamente, né? Independente de como que é esse aborto, se é espontâneo ou provocado, mas não é seguro. Não é seguro, não é confiável esperar que esse material saia completamente espontaneamente, né? Por quê? Né? Porque aí a gente pode evoluir para um abortamento infectado, né? Então, parecido ali com a DIP, a gente tem material ali, né? É bactéria, né? É corpo estranho, vai ascender, né? Para a cavidade do endométrio, para a questão abdominal, para a ruptura de órgão. Então, vai causar um abdômen agudo, uma peritonite, uma sepse, inclusive com invasão, né? Parte cardíaca ali, pulmonar, sim, e causar uma piora e óbito dessa mulher, né? Infelizmente, acontece mais pelo provocado, pelos inúmeros, como é que eu vou dizer assim, opções que se usam para provocar esse aborto, né? Na falta de orientação, na falta de conhecimento, né? A usuária pode estar usando de materiais que vão, infelizmente, estar provocando esse risco de infecção mais grave. Então, ela já vai chegar para nós com um sangramento vaginal não só intenso como fétido, né, pela presença das bactérias, uma febre já bem alta, uma dor muito importante, a dor pélvica, né, o colo já vai estar amolecido ali, dilatado, porque já vai estar expulsando, né, só que vai ter uma dor insuportável na hora de fazer um toque vaginal, uma avaliação física ali dessa paciente. Então, e os sinais de choque, como eu falei, né, taquicardia, hipotensão, sudorese, palidez, pele fria, pegajosa, ela já vai estar
possivelmente evoluindo aí para uma parada cardíaca, óbito, então tem que ser muito imediato esse atendimento. O manejo, quando não tão evoluído gravemente, é antibiótico, tá? Fica internada, faz antibiótico terapia, e aí, como eu falei, né, é uma instabilidade hemodinâmica, é um choque, então nós vamos ter que tratar essa paciente como uma paciente grave de UTI, então pode evoluir, né, se não para uma parada óbito, para falência renal, falência hepática, a parada cardíaca, né, então pode estar precisando aí de reposição volêmica, transfusão sanguínea, e já partir para o caso, né, de uma cirurgia de urgência, com tanto o esvaziamento com a curetagem, né, para ser mais efetiva, ou até uma laparotomia, né, uma cirurgia mais invasiva. Geralmente, não tem como manter, né, a gestação, quando tem ali uma infecção que já está, a princípio, avançada, já intraminiótica, né, já atendendo ali o feto, o produto, então é praticamente impossível, tá? Aqui, como eu falei, né, só lembrando aqui como uma boa enfermeira de emergência, que adora uma sepsis, um choque, lembrando sempre, viabilidade, né, para ressuscitar esse paciente o mais rápido possível. Então, entrou já com esses sinais de instabilidade, pegar acesso, né, promover ali a qualidade da via aérea, colocar oxigênio, já na hora que já pegou o acesso para receber o volume de soroterapia, já coleta exames de sangue para já facilitar a vida do laboratório, né, e já também tipagem sanguínea para já estar precisando de transfusão, já acelerar todo a reanimação, né. Geralmente se faz, então, com soro fisiológico, se está realmente muito chocada, faz com soro aquecido ou com ringer lactato, né, e tem que se manter uma pressão arterial em nível aceitável, que geralmente a gente tolera aí uns 60, 65 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, e tem que estar urinando, né, geralmente a gente sabe que pacientes que evoluem para choque, para estabilidade, vão perdendo função renal, então, tô de olho ali, não está urinando, já vamos ficar atento para uma próxima pior, né? E o antibiótico, então, né? Chegou, se apresenta um quadro séptico, por isso que eu digo, coletou exame de sangue, no que coletou já começa o antibiótico. Não precisa nem estar esperando o resultado desse exame, tá? As complicações, então, como eu falei, é a retenção ali, né? Então, não se conseguiu, não vai se conseguir se resolver espontaneamente. Então, o pior quadro que pode aparecer a gente sempre tem que pensar e suspeitar que pode ter algum produto ainda ali dentro, né, quando não foi aspirado, ou se não tem ali a 1000, já pensar na curetagem ou no bloco cirúrgico, até na própria 1000, se tu aspirou e pela data, né, da última menstruação, se calcula uma possível idade gestacional e não veio produtos possíveis daquela idade gestacional, quanto mais informações tu souber, melhor. Mas aí não melhorou, começou a apresentar piora e não fechou com a idade gestacional, vamos suspeitar que alguma coisa ainda tem ali, tá? E a hemorragia, né, pós-aborto. Então, se aconteceu provocado, né, pode ter laceração, pode ter trauma, pode ter tido perfuração uterina, e se a paciente já tem alguma complicação prévia, né, de coagulopatia, alguma doença hemofílica, enfim, nem diagnosticada talvez às vezes, né, já tem que se pensar além e cuidar para essas complicações. Tá? Aqui, então, rapidamente só um pouquinho sobre o abortamento, né, e aquilo que eu falei, né, infelizmente não é legalizado, mas a gente não pode, independente da gente ser a favor ou não, a gente não pode fechar os olhos para uma coisa que acontece. Então, a gente tem que saber que acontece e tem que saber que as nossas mulheres estão em risco. Então, a gente tem que saber acolher e saber salvar a vida delas, né? Então, ele, enquanto for feito de maneira insegura, ele vai causar uma mortalidade grande ainda, tá? Muitas internações hospitalares. Então, como eu falei aqui, né, aumenta em 10% quando é restrito, não tem a lei, né? Mulheres com idade abaixo de 20, sem parceiro, né, ou parceira, né, sem um companheiro, sem uma parceria, vão ter um risco maior de morte, né? Uma idade gestacional acima de 14 semanas, né, vai se apresentar uma mortalidade maior, porque, como eu falei, né, o resto do produto, complicações abdominais, complicações ali do choque, então o risco de morte é bem mais grave, né? A hemorragia, então, como eu citei ali antes, pós-aborto, é um desfecho maior, que vai causar
um desfecho mais difícil de manejar, e a infecção, né? Foi a principal causa de morte. Por quê? Porque o abortamento inseguro é um abortamento praticamente, né, provocado. Então, vai ser provocado, como eu falei, de inúmeras maneiras, de uma criatividade grande. E isso vai causar infecção e vai causar a morte dessa mulher. Aqui também, não vou entrar em detalhes muito da tabelinha, mas depois vai ficar disponível, né, para vocês verem. Então, a gente tem uns diferenciais aqui, né? Tanto da ameaça, do completo, do retido, do incompleto, do infectável, né? E aquele inevitável, que está chegando ali já em expulsão, né? Então, mais ou menos, a gente vai se atentar pela queixa, sempre. Atentar na queixa, né? Então, isso vai variar muito. Pode ser desde uma cólica leve até de uma dor absurda, né? Com sinais de peritonite e dor intensa no infectado, né? Geralmente no completo e no incompleto, às vezes, não se sente dor, porque vai estar expulsando ou vai estar até mesmo menstruando como ciclo comum e a paciente não vai nem perceber, né? Então, e na ameaça mais ainda. É uma dor, um desconforto e a suspeita talvez nem se é pensada, né, pela usuária. Então, a gente vai depois partir, claro, a equipe para o exame do colo, né? Vai ver como é que está a quantidade e a intensificação desse sangramento. E a eco, né? A eco vai ser sempre diferencial. Então, a questão de ver se é uma gestação viável, se tem embrião, se tem apenas material, né? Às vezes pode ser de ausência humana embrionária, mas tem. Então, é uma gestação, né? A gente tem ali a placenta, tem o líquido, mas não tem o feto, propriamente dito. Então, se apresenta de várias formas e cada caso a gente vai ter que avaliar bem para estar ajudando na conduta e identificando quando essa mulher vier fazer as queixas para nós. Aqui eu tive que ter um cuidado muito grande para não me prolongar, né? Porque é a minha casa. Então, minha dica como parteira é não se apavorem, tá? É um parto, bebês nascem, bebês estão ali saindo espontaneamente e uns têm esse gosto de causar emoção, tanto na sua mãe como na equipe e nas pessoas, às vezes, que estão acompanhando. Então, às vezes, já vai chegar com o bebê no colo ou ali já saindo no Uber, no carro, na carona, né? Então, vai acontecer de qualquer maneira. Então, o segredo é manter a calma, tá, gente? Então, tem algumas fases que pode estar se apresentando. Então, como eu já estava falando, pode estar o bebê inteirinho ali já no colo da mãe, ou às vezes, como eu já peguei prendido ali na legging, que não conseguiu terminar de sair, porque no nervoso da gestante não conseguiu baixar a calça a tempo, e é só, né, terminar de ajudar. Como pode estar a recém no início ali, de estar coroando, tá só, né, o lobo ali o occipital da cabecinha do bebê, já pode estar só a cabeça, aí é que entra um pouquinho do momento do desespero. E, assim, é a equipe se acalmar e acalmar essa mãe. Tranquilizar o acompanhante, trazer para dentro, então, da emergência. Claro que se estiver acontecendo do carro, já está desprendendo o ombro, termina de atender no carro. Avisa a equipe, sinaliza, pede para o pessoal trazer, né, lençóis, se tiver campinhos aquecidos, geralmente na pediatria, né, se é uma emergência que tem pediatria, vai ter, né, já providencia só o acolhimento e o aquecimento desse bebê que está ali terminando de nascer. Se não, né, se tiver só essa parte da cabeça, sem desprendimento do ombro, ou ali só do lobo, e está vendo a mãe fazendo força, tendo os puxos, não digam para ela fechar as pernas, não digam para ela parar de fazer força, porque nesse momento é a força involuntária, são os puxos que a gente chama. Então, esse bebê vai nascer e vocês vão atender, tá? Então, de preferência, né, que seja um ambiente que tenha um kit parto, providenciar esse kit para estar ali próximo da gente. De preferência, o kit aqui nosso se apresenta já dentro do kit o Ambu, neonatal, mas se não está ali totalmente à mão, a gente tem a emergência pediátrica ali com todo o material presente. Mas o ideal é que se tenha em qualquer emergência, por mais
que não seja referência de atendimento pediátrico e obstétrico, montar um kit parto, né? Vocês que vão se formar, ou já os formados, que trabalham em emergência, né, em sala de pronto atendimento, até numa unidade básica, não é difícil de montar um kit, não é caro ter um AMBU, então a gente tem que estar preparado para garantir, né, o desfecho positivo e bom para essa mãe e para esse recém-nascido, tá? Então, aciona a equipe do centro obstétrico no ambiente hospitalar, né, que eu estou falando, já deixa a equipe preparada, chama também o pediatra, né, e promove esse ambiente que eu falei, seguro, aquecidinho, sem muita gente, a gente sabe que chama atenção, vai vir uma plateia, tentar, né, dispersar o pessoal, e sempre, né, tentar deixar essa mulher ali com autonomia, deixar a humanização sempre presente, falando com ela, chamando pelo nome, não chamar de mãezinha, tentar perguntar o nome do bebê, enfim, tranquilizar. Claro, sempre levando em consideração que qualquer tipo de público pode estar me procurando. Eu posso ter uma mãe vulnerável, moradora de rua, que vai chegar, que não sabe me dizer se ela tem doenças prévias, se ela é uma HIV positivo. Então, eu não vou deixar de atender com a imunização, não vou tirar essa autonomia dela, mas eu vou ter esse olhar diferenciado de certas perguntas, de certos questionamentos, que, né, a gente vai segurar ali um pouquinho e lidar de uma maneira diferente do que chegar que tu vê que é um outro cenário, né? Como eu falei, a questão ali que talvez apavore um pouquinho mais, que é só a cabecinha para fora desprendendo do ombro, de preferência, que o pessoal aqui já sabe, né, principalmente quando eu estou do plantão, por favor, não deite essa mulher na maca deitada, na posição famosa do frango assado. Lateraliza, deixa ela ser possível, né? Eu brinco que aqui até na emergência tem uma barra ali de ferro na parede. Deixa essa mulher se agarrar naquela barra ali, só deixa, não precisa deixar esse bebê cair no chão. Mas verticalizado e lateralizado, o desprendimento do ombro desse bebê é mais fácil. Então, assim, ó, a equipe do CEOL não chegou, um obstetra ou uma enfermeira obstetra que sabe lidar melhor, não está presente, lembra disso, não deixa ela deitadinha de barriga para cima numa posição que vai impedir, vai acabar deixando vocês mais ansiosos, dela mais ainda, e vai acabar sendo um parto mais dificultoso, e às vezes chega a equipe já apavorada e acaba se tornando mais invasivo. Não, está no centro, mas a posição, como, né, parteira, eu indico para vocês, faz toda a diferença na hora de sair os ombrinhos, porque a cabeça é o mais fácil, os ombros que é o problema. Então, a gente vai estar ali avaliando se ele chorou, se ele está aquecidinho. Eu posso, sim, na emergência, e atendendo ele de maneira iminente, estar promovendo, sim, muitas, como é que eu vou dizer assim, condutas, tá, baseadas em evidências com humanização para essa mãe, para esse bebê. O campamento oportuno, então, eu tenho no kit parto o clamp, mas eu posso deixar esse cordão, esse bebê receber o restante de sangue que ele tem direito, que é uma quantidade bem considerável, da mãe, exceto se a mãe, né, souber ser HIV positiva, ou se é uma família já com informações do RH negativo, né, primeiro bebê, a gente campeia de imediato. Mas, contrário isso, eu posso deixar esse bebê com aquele cordão ali, pleno, sem precisar cortar, sem precisar clampear, com tanta pressa, tá? Então, aquilo que eu digo, na medida do possível, fazer perguntas chaves para o acompanhante e para essa mulher que chegar. O pele a pele, sim, é possível. A gente já atendeu alguns iminentes aqui. Baixa a blusa, levanta o vestido, bota ali e enche de coberta, lençol, cobertor, que o melhor aquecimento para esse bebê é a pele da mãe. Não é bebê pano, bebê, né, vestido, blusa. É pele com pele, depois o paninho, tá? Ele seco, né, vai nascer talvez, né, às vezes empelicado, a gente tira ali a questão da bolsa amniótica, ou se ele vai nascer com bastante vernix, tirar, secar, né, não precisa tirar todo o vernix, que a gente também defende o vernix, mas tirar o que for mais úmido ali perto dele, para deixar ele mais aquecidinho, se possível, então, já ter no kit parto e na farmácia, né, seja da emergência ou do atendimento que vocês estejam trabalhando, uma ocitocina, uma ampolinha, né, que tem 10 unidades, já fazer de imediato intramuscular nessa mulher, que vai
ajudar, então, a conter o sangramento, né, no pós-parto imediato, e vai evitar, né, a atonia uterina. Então, esse sangramento já vai ficar de olho, de preferência colocar ali um lençol, se não deu tempo, né, embaixo dela, para já quantificar esse volume de sangramento que pode vir a acontecer. E, na sequência, sim, né, encaminhar para o local adequado, que é o centro obstétrico, acompanhado sempre do familiar e da equipe. Se for numa UBS, chamar a SAMU, levar para um hospital de referência que tenha todo um aparato necessário para o pós-parto. E como última, né, pauta aqui, a gente conversar um pouquinho, como eu falei, não tem como não conversar sobre isso depois dos últimos 3 anos, né? No início teve muito desconhecimento, e sim muitas mortes, e muitas consequências tardias para as puérperas e para os bebês, o Covid, né? Então, a gestante com Covid, no início da pandemia, era uma situação bem desconhecida, mas que bom, né? Com a ciência, com a vacina, a gente pôde descobrir e recuperar muitas vidas, tanto de mulheres como de bebês, né? Então, o último trimestre é o quadro onde se agravavam e se viam desfechos piores, e no puerpério, sim, relacionado a toda a questão vascular, né, hemodinâmica dessa mulher, que mexe bastante, né, questão de pressão arterial, volume sanguíneo, né, que muda durante a gravidez, e a gente viu que as complicações do Covid eram relacionadas a isso. Então, elas foram, sim, consideradas como um grupo de risco, né, para a Covid. Então, as gestantes puérperas, até o 14º dia ali, eram do grupo de risco para a Covid, tá? Então, os imunizantes surgiram, começaram a ser estudados para as gestantes, e se viu, então, né, a questão do imunizante não sem o vetor viral, né? Então, elas começaram a receber a Pfizer e a Coronavac, e, de preferência, que não fossem combinadas, né? Ou uma ou outra, para não ter complicações e consequências graves, né? E sim, dentro do calendário, vacinar essa gestante para o influenza, mas ressaltando sempre um intervalo de pelo menos 14 dias, tá? E priorizando a vacina contra a Covid, deixar o influenza, então, para depois, tá? Só como dado aqui, né, então, a questão ali do auge da pandemia, ao longo de março de 2020, que foi, né, a chegada, até maio de 2021, no Brasil morreram mais de 3.000 mulheres, mais de 3.000 gestantes, né? Então, realmente foi um grupo que pegou bastante, tinha o desconhecido, né? Não tínhamos a vacina e as complicações foram as piores, tá? Então, foi como a gente sabe, né? Que são, como não é uma aula de obstetrícia, né, emergência obstétrica, mas a gente sabe que tem doenças, né, hemorragia pós-parto, pressão arterial, enfim, são casos de maiores mortalidade materna, né, a eclâmpsia e a hemorragia, mas foi considerado ali um aumento tão abusivo que era, então, o aumento das mortes maternas com o surgimento do Covid, entrou nessa estatística para nós, então aumentou ali o excesso de morte materna em 70%, além do esperado, do que, infelizmente, se espera essas outras patologias obstétricas, né, tanto na gestação e pós-parto, com o surgimento do Covid, mais gestantes e mães recentes acabaram morrendo. Então, o Ministério da Saúde recomendou, além da vacinação, um score de alerta, tá? Eu sei que essa lâmina ficou um pouquinho ruim ali, tá? Mas qual é o objetivo? É identificar os riscos das gestantes, tá? Então, como que ela vai se apresentar uma gestante no teu serviço? O que a gente tem que ficar de olho? Na frequência respiratória, tá? Na saturação, na temperatura, né? Na questão de febre, frequência cardíaca, principalmente, tá? A pressão, tanto a sistólica como a diastólica, e o sensório. A gente via que o sensório, às vezes, por consequência vascular, por aumento da pressão. Muitas gestantes tiveram, né, acidentes vascular cerebral, tiveram complicações, então, relacionado ao sistema circulatório muito graves. Então, isso vai tanto na questão de hemorragia, parto prematuro,
óbito com o surgimento do AVC, né? E complicação com óbito também depois. Gente, acho que é isso. Então, como recado, né? Como uma boa enfermeira de saúde da mulher, não tem como não trabalhar em saúde da mulher, em saúde da família, em saúde de políticas públicas, né? E sociais, sem ter um pouquinho de ativismo, né? Na veia. E isso já deveria ser, né? Para tudo. Mas sim, ser mulher nos dias de hoje e no sistema de saúde é um ato político, sim. É um ato de revolução. A gente tem que educar essas mulheres, irem atrás dos seus direitos e a gente, como profissional, tem que oferecer isso para elas com qualidade. Então, por mais que eu não me forme uma enfermeira obstetra no futuro, mas que eu vou trabalhar num serviço onde eu atenda mulheres e nem precisa ser gestantes, né? Mas mulheres, pessoas trans, enfim, o público com essa atenção da saúde, né? Pessoas com útero precisam ser vistas de outra maneira, tá? É isso. Obrigada. A gente agradece, Janine, o pessoal te elogiando no chat. Não, a gente obrigada. tem bastante perguntas, tá? O Júlio vai lendo elas para ti. E, pessoal, já mandei o link para obter certificação. Só acessarem o link, preencherem os dados. E a comunicação da BEM, que é quem produz os certificados e os envia para vocês, dá o prazo de 30 dias, tá? Qualquer coisa, vocês podem nos chamar lá no Instagram e a gente resolve. Júlio, é contigo. Então, boa noite, Janine. Inicialmente, gostaria de parabenizar pela sua fala. Nossa, é uma fala, assim, muito rica, com conteúdo... Desculpa se eu acelerei, realmente eu me empolgo. Não, mas foi bem... foi uma temática, assim, você abordou de uma forma que deu para ser bem compreensiva, assim, explicou muito bem. Então, vamos começar pelas perguntas. A DIP é somente causada por DST ou pode ocorrer por uma cistite? Não, geralmente, assim, o que vai ocasionar, né? A bactéria vai evoluir e vai, como é que eu digo, progredir para o sistema adjacente ali. Então, a DIP mesmo com a doença, nome da doença inflamatória pélvica, ela é do trato mais gênito uterino ali, né? Pode ter sintomas urinários por consequência da contaminação, né? Pode ter uma contaminação para a urina e sim causar infecção urinária. Mas a infecção urinária causar uma DIP, aí já não é comum. Geralmente é o contrário. Certo. Outra pergunta, então. O exame de colposcopia pode causar DIP ou alguma outra alteração devido à substância usada? Na verdade, na hora do exame, a gente pode estar ajudando a levar, vou falar bem assim, né, numa linguagem bem simples, se como eu mostrei ali, uma foto com o colo, né, com uma secreção bastante densa, em volume grande, não que vá ocasionar uma DIP, mas tem que ficar de olho um pouco mais, porque já está no estado evolutivo da IST e pode agravar, né? Claro que eu vou estar ali na hora de colocar o material, vai causar mais desconforto, mais dor e vai evoluir um pouquinho, né? Mas não que seja a causa principal. A infecção já vai estar instalada, né? Então, já vai estar ali. Então, ocasionar não ocasiona. Ela já ia acontecer. Certo. Outra pergunta é: como aprender a lidar com casos de violência sexual? Como preparar o psicológico? Eu acho que a principal conduta que a gente tem aqui como grupo, como equipe, é a questão de realmente a gente estar se reunindo frequentemente, porque não tem como a gente não se sensibilizar, né? Essa parte, assim, de tu não tomar as dores, não... Só que, claro, tu não precisa ser frio de jeito nenhum, mas tu tem que se preocupar no momento em acolher, né? E, claro, a gente está sempre retomando treinamentos e conversando com a equipe de como atender melhor esse público. Então, a principal coisa que a gente tem que estar sempre retomando
e trabalhando conosco, com o nosso inconsciente, assim, no nosso dia a dia, é a questão de não revitimizar, né? A gente, às vezes, por pena, por preocupação, acaba perguntando, né? Ah, mas como que aconteceu? Mas por que tu não chamou ajuda? Mas tu estava sozinha ou sozinho, né? Mas e essa criança estava com quem? Que absurdo! Então, eu acho que a principal coisa é isso, a gente se policiar, né? Acolher, oferecer ajuda, com sensibilidade, mas sem invadir o espaço do usuário, né? Então, é uma construção diária, assim. Certo. A outra pergunta é: o que pode causar ressecamento vaginal em mulheres jovens? Aí a gente tem várias situações aí. Tem que ver a questão, né, se já não teve outras doenças instaladas que não foram diagnosticadas, alguma questão hormonal, né? Então, eu acho que, por isso que eu falei aqui, a questão mesmo é de educar e fazer essas mulheres, esse público, a terem um atendimento cada vez mais cedo e também de intensificarem, não só que também acabei não citando, porque, né, é uma aula um pouquinho mais específica, da mulher até a sua idade idosa, né? Então, a questão de relações sexuais podem estar causando, ou, como eu falei, hormonal, ou de uso ou não de barreiras sexuais, e isso a gente tem desde as mulheres jovens até as mulheres idosas. Então, a gente sabe que as mulheres, homens, enfim, têm o ato sexual como, né, um hábito de qualquer idade, e isso pode estar influenciando na saúde, né, sexual, seja vaginal, seja do homem, né? Então, qualquer alteração que eu quero dizer, né, através dessa pergunta, se notou que está ressecado e não é o teu normal, procura atendimento, porque alguma coisa pode estar acontecendo, seja de um hábito teu ou de uma alteração de saúde. Então, a melhor coisa é procurar um profissional para não se focar apenas naquele caso isolado que começou a acontecer agora. Mas, como eu disse, né, tem que escutar, pesquisar o antes, o que aconteceu durante, o que pode estar, se é uma coisa que está acontecendo frequentemente, mas realmente tem que ir atrás. Certo. A próxima pergunta é: tem algum apoio psicológico para enfermeiros que lidam com pacientes que sofreram algum tipo de abuso ou violência ginecológica? Como eu disse, a gente tem encontros, né, de sensibilização ali, depois até encontrei essa palavra, é a ideal, frequentes aqui com a equipe. Então, como eu disse, né, como é a equipe multi, que realmente atua nesses casos, desde a equipe médica, como ali o segurança, o técnico e a psicologia, assistente social, todo mundo que está envolvido na situação de acolher esse paciente, seja ele em qualquer momento que for, desde a chegada até o desfecho, a gente costuma ter encontros para estar sabendo lidar, não só da maneira da não exposição, né? Porque não adianta, isso mexe muito com a cultura, né? O nosso tipo de educação, de como lidar com uma situação assim. Como também alguns casos que especificamente acabam mexendo um pouco mais. Então, tem sim um ambiente de fala, da gente estar revendo o protocolo e também estar podendo se abrir e falar de algum desconforto que a gente sentiu. Beleza. O uso de algum método contraceptivo pode afetar no tratamento pós-violência sexual? Não, no pós, não, nada. Ali a questão do uso contraceptivo que eu falei, eu acho que talvez é a questão mais do uso que teve de alguma barreira no ato da violência, entendeu? Mas tu depois seguir usando, né, para sempre, no tratamento, ou se, né, tu manter relações depois do sofrimento, do abuso, da violência, não influencia. Ok. A próxima pergunta é: em casos de abortamento induzido, qual deve ser o passo da equipe? Ocorre o registro em algum sistema ou até mesmo o caso de denúncia? Não, como eu falei, né? Que na verdade seria até uma questão ali contrária a como a gente atende à violência, né? Então, na verdade, tu
tu não julga, tu não questiona, tu, claro, às vezes tem mulheres que já chegam falando, né, mas porque estão com medo, né, que possa vir justamente a ter um desfecho pior por ter provocado, mas a gente nunca induz essa mulher a confessar, digamos assim, que fez, né, que provocou, e não tem denúncia, a gente age de maneira ética e oculta e não leva adiante, né? A gente prioriza o atendimento e a viabilidade da saúde dessa mulher, ou se ainda possível, do feto, né? Mas não, e oferece todo o apoio emocional que ela vai estar ali, né? De repente, muito fragilizada, necessitando, mas não, de maneira nenhuma, a gente leva isso adiante de maneira legal. Certo. Deixa eu ver. Tá. Exercícios físicos intensos durante a gestação pode ocorrer abortamento, mesmo em pacientes acostumadas com atividade física de alto impacto? Não, justamente assim que eu falei, questão também do acompanhamento, né? Tanto ali do questionamento do ressecamento, de alguma modificação do que é o normal, digamos assim, habitual para aquela paciente. Se já é uma pessoa, é tudo teu hábito de vida. Se tu já está acostumada a fazer, tu vai seguir a tua vida normal, né? A gente brinca que a gestação não é uma doença, mas a partir do momento que aconteceu alguma intercorrência, alguma coisa que saiu da tua linha de gestação de baixo risco, vai ser abordado pela tua equipe, seja de médico ou de enfermeiros de pré-natal no sistema de saúde público ou privado, onde tu acompanha, e aí vai ser ressaltado alguns repousos, alguns cuidados que tu precisa ter para o teu caso específico. Mas não que, né, nenhum exercício físico vai estimular trabalho de parto ou vai estimular alguma doença nova na gestação. Então, qualquer coisa de diferente que surgir, a gente tem que investigar. E cada caso é um caso. Se eu, que não sou a crossfiteira, for fazer crossfit quando eu engravidei, vai dar problema. Agora, se eu já sou a crossfiteira, já faço exercício, nado, corro, não tem por que eu parar na gestação. A não ser que durante a gestação se apresente alguma situação que a minha equipe que me acompanha sugira que eu interrompa. Mas, caso contrário, não. Certo. Enfermeiro pode fazer AMIO? Desculpa, fazer o quê? O AMIU. Não. AMIU, que é a aspiração manual intrauterina. É um procedimento médico. Nem a enfermeira obstetra pode fazer. A enfermeira obstetra para na episiotomia, que não se faz, né? Não se deve, e na sutura da laceração. Certo. Tá. Tem dicas para parto iminente, caso vivenciamos algum no dia a dia e não dê tempo de chegar a um serviço de emergência? Aquilo que eu falei, né? A principal questão é manter a calma, né? Então, se tá ali acompanhando, no caso, o parto ali na rua, ela tá tendo na calçada ou em algum, né, lugar por onde tu esteja presenciando, tu vai acalmar, vai atender, mas já chamando um auxílio. Se for na rua, tu vai chamar o SAMU. Se for em frente ao hospital, tu vai pedir para alguém, né? Porque às vezes a mulher está vindo ao hospital, né, por meios próprios, e acaba tendo parto iminente ali antes de chegar. Então, tu consegue pedir auxílio, né? Mas atende com calma e tranquilidade. Mas se no momento que tu conseguir já estar chamando, né, que nem parada cardíaca também na rua. Tu não vai negar atendimento, mas tu já vai estar chamando o auxílio avançado. Certo. Então, outra pergunta. No momento da saída do bebê, na altura da vulva, é verdade que existe período máximo para se manter no canal, visto que normalmente os obstetras falam que a mulher tem de forçar porque o bebê não pode ficar muito tempo no canal vaginal? Não, é mito. Na verdade, o bebê pode ficar no período expulsivo, que a gente chama, né? Que daí seria o nome
do período do parto, né, que a gente é dividido em fases e período. O período expulsivo é o penúltimo ali. Então, assim, se eu estou num serviço ou estou trabalhando num centro obstétrico, né, numa sala de parto, e o expulsivo está prolongado, eu tenho condições de auscultar esse bebê, né, com o aparelho ali dos batimentos, com o sonar, e a viabilidade desse bebê, ele está com um batimento cardíaco normal, eu estou monitorizando o bebê e a mãe. Os dois estão bem, eu posso seguir com ele no expulsivo por quanto tempo ele estiver saudável. Eu já atendi parto domiciliar com expulsivo de 2 horas, né? Então, é a viabilidade e a saúde do bebê. Então, a gente vai trabalhar com o conforto dessa mãe, com o posicionamento dessa mãe, que vai ajudar ela a se sentir mais relaxada e mais confortável para esse bebê ser expulso. Mas o que é o expulsivo? A cabeça do bebê estar ali fora, não vai a cabeça ficar 2 horas. Isso não acontece. É só posicionar bem a mulher, de preferência tirar ela da posição deitada, que esse bebê nasce. Agora, o expulsivo é o logo, como eu falei, né? Tá a cabecinha, ela vem e vai, vem e volta. Isso pode ficar por horas. E o bebê tá bem, e a mãe também. Às vezes, uma analgesia vai fazer essa mulher relaxar, né? Vai uma posição, um banho, aí ele pode demorar e a gente vai fazer com esses métodos não invasivos para estar ajudando essa mulher a relaxar e o bebê sair. Agora, a cabeça para fora, por muito tempo não fica. Agora, vai dar autonomia, principalmente da mulher, da enfermagem tá ali falando, da equipe sensibilizando, de preferência até no pré, né? A gente trabalha muito com a educação, já falar para essa mulher, olha, se a gente precisar te mexer, se a gente precisar te colocar em outra posição para ajudar o teu bebê a nascer, vamos topar, vamos, né, dar uma mexida aí nesse quadril. Bebê com a cabeça para fora, tu movimentou, tu tem que estar até de olho, porque às vezes tu só virou ela de posição e ele já saiu. Então, expulsivo, né, com ele entrando e saindo, pode ficar bastante tempo com a saúde fetal dele bem. Agora, só faltando desprendimento, é posição. É reposicionamento da mulher. Certo. Estamos quase no final. No parto iminente, mãe com HIV positivo, continua-se o parto? Sim, de preferência, o parto vaginal no HIV, a gente estimula, né? A gente só vai fazer a questão do clampeamento imediato do cordão umbilical para não ter essa questão da transmissão do vírus pela circulação da placenta para o cordão e esse bebê receber mais vírus. Mas um parto vaginal sangra muito menos que uma cesárea. Então, esse bebê vai ser exposto a um sangramento, nossa, é considerável a exposição vaginal ao de uma cesárea. Então, mãe HIV se estimula o parto vaginal. Certo. Gestantes, a última pergunta, então. Gestantes com Covid podem desenvolver acidente vascular? Sim. Infelizmente, a gente sabe que as complicações vasculares nas gestantes são maiores por causa dessa questão que eu comentei, né? Ali o volume gravídico, de circulação sanguínea, né? Pressão arterial, se ela já é uma hipertensão prévia, se ela desenvolveu uma hipertensão na gestação. Mesmo vacinada, se ela adquirir o COVID, é um risco, sim, de AVC, infarto. No pós-operatório ali, como eu falei, né, que foi diagnosticado uma morte materna ainda, é considerado morte materna, né, ainda até de 14 a 30 dias pós-parto, é morte materna. Então, uma embolia pulmonar, né, uma trombose venosa profunda de membros inferiores que pode evoluir para uma embolia. O risco vascular na gestante é muito maior, né, devido ao COVID. Já é grande, né, a gente tem que ficar de olho já pelas questões vasculares na gestação, a não ser que ela seja uma gestante de baixo risco. Agora, o COVID já aumenta esse olhar com cuidado para as complicações vasculares, sim. Tá. Janine, nós temos mais uma pergunta.
que é assim: em uma gestação de 22 semanas com trabalho de parto prematuro em curso, o que se pode fazer para inibir? Se ela já está em trabalho de parto em curso, já está com dilatação, com contrações regulares, na verdade, a gente tem que internar essa mulher, né? Ela tem que ficar hospitalizada. E fazer corticoide para amadurecer o pulmão do bebê e tentar um repouso se não for um trabalho de parto iminente, né? Se não for um parto já em fase de contrações e já evoluindo para uma abertura de colo considerável para a expulsão desse bebê, né? Agora, aí é atender o parto e já ter uma UTI neonatal disponível, né, para esse bebê ficar internado. Agora, se essa gestante tiver condições de ficar em repouso, né, e ficar com um tratamento medicamentoso para amadurecimento do bebê, e existem medicações daí mais específicas para também controlar, né, não induzir, aí ela vai ficar internada para tentar segurar por mais tempo possível essa gestação, mas não se prolonga por muito, né? Mas ela vai ter que ficar hospitalizada. A Daniela, que fez essa última pergunta, agradeceu a tua resposta, Janine. Mais alguém tem alguma pergunta no chat? Quiser falar mesmo? Foram bastante perguntas, o pessoal te elogiou bastante, Janine, tanto aqui no chat quanto no formulário da certificação, que eu estou acompanhando por aqui. Falaram que foi uma ótima didática, tá? Gostaram muito da tua palestra. Surgiu mais um assunto bem específico, né? Não é todo mundo que gosta. Tu quer ler, Júlia, ou tu quer que eu leia? Surgiu mais uma pergunta aqui no chat. Eu vou ler, acho que o Júlio... Paciente... Não, eu só estava olhando o chat mais para cima. Tá, perfeito. Pacientes que têm PA normal, em 12/8, mas durante a gestação mantém a PA de 13/7 e 14/8. É um alerta? Já é hipertensa. Se a primeira medida já ali alteradinha acima do 12/8, ela já volta antes do esperado para uma nova consulta, e se manter assim, a gente vai orientar vir no posto, né, ou no seu consultório mais frequentemente para fazer um controle, e aí ela já é considerada de um pré-natal de alto risco. Perfeito. Vi o comentário de Daniel ali agora, fiquei... Tu viu? Daniel, direto lá do Maranhão, do Quest Maranhão, acompanhando. Olha, obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Fico feliz. Então tá, Janine, de novo, em nome do Quest, em nome da BEM Rio Grande do Sul, agradeço, né, ter aceito o nosso convite, agradeço essa aula maravilhosa que tu deu, como todo mundo já comentou. Lembrando que ela foi gravada, em 48 horas ela sobe para o YouTube da BEM, então a gente pode ficar revendo, né, rever os slides, rever os ensinamentos. Mas era isso. Obrigada, Janine. Obrigada, pessoal que participou. Qualquer coisa, nos chamem lá pelo Instagram do Quest. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo interesse. Fico realmente muito feliz de ver tantas pessoas, né, querendo saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E, tá, querendo ou não, a gente, né, uma hora vai trabalhar com isso em algum momento da vida, né? Mesmo não escolhendo esse específico caminho. Então, a gente tem que estar fazendo a nossa parte. Fico feliz pelo interesse. Com certeza. Obrigada, pessoal. A BEM e o Quest agradecem a participação de todos. Não esqueçam de preencher o formulário para receberem o certificado. Uma boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado, Janine, pela fala. Muito bem. Até mais.